O meu nome é Paula, sou professora do setor de reprodução humana do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e agora nós vamos abordar a segunda parte da aula de infertilidade conjugal, onde eu vou passar para vocês os conceitos básicos que devem ser do conhecimento de um médico generalista, relacionados às principais técnicas de reprodução assistida. A inseminação intrauterina, fertilização in vitro clássica e injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, para cada uma dessas técnicas, nós vamos definir a técnica, dizer as condições para realizá-la, quais que são os passos básicos, o número de vezes e a taxa de sucesso. Então, começando aqui pela inseminação intrauterina. O que é inseminação intrauterina? É a colocação dentro aqui da cavidade uterina de espermatozoides preparados ou capacitados. Quais que são as condições para que a inseminação intrauterina possa ser bem indicada? A gente deve ter uma qualidade seminal normal ou uma alteração discreta, sendo que após a capacitação seminal ou o preparo seminal, a gente obtenha mais de 5 milhões de espermatozoides progressivos. Apesar de antigamente se dizer que ter uma morfologia de Kruger maior que 4% também era uma condição, isso está sendo revisto, uma vez que, como eu disse para vocês na parte 1 da aula, atualmente a gente considera que mais de 4% é normal, e antigamente o normal era acima de 14%. E da parte feminina, é necessário que pelo menos uma trompe seja pérvia, lembrando que quando a gente faz a inseminação, o encontro dos gametas vai acontecer naturalmente na trompa. Se houver obstrução tubária bilateral, obviamente não se deveria indicar a inseminação. A gente deve ter um ovário que funciona naturalmente ou com indução e a gente deve ter uma cavidade uterina normal. Quais que são, na atualidade, as principais indicações da inseminação intrauterina? Um fator masculino leve, no qual a gente consegue obter mais de 5 milhões de espermatozoides progressivos pós-capacitação. Pacientes com endometriose mínima ou leve, com pelo menos uma trompa permeável e sem alteração do sêmen do marido ou com uma alteração leve. Fator cervical. Quando a dificuldade do casal de engravidar é decorrente de algum fator coital. Ou nas situações, por exemplo, de gestação independente, na qual a mulher vai recorrer ao uso de sêmen de doador. Para fazer a inseminação, quais que são os passos? O primeiro passo é induzir a ovulação. É obrigatório esse passo? Não. Se a mulher ovula, nós podemos fazer a inseminação num ciclo natural. Mas é importante a gente saber que a chance de sucesso quando é feita a indução da ovulação é maior do que quando nós fazemos o procedimento no ciclo natural. No momento em que a mulher está ovulando, é feita a coleta do sêmen e esse sêmen é submetido ao preparo, à capacitação. E então, estando o sêmen capacitado, a paciente vai ser submetida à inseminação quando ela estiver aí no momento ovulatório. Vamos agora resumir cada um desses passos. Então, a indução da ovulação, qual que é a finalidade? Promover o crescimento e desenvolvimento de 1 ou 2 folículos com mais de 18 milímetros, que são folículos que têm chance de conterem no seu interior um óvulo maduro. Por que na inseminação a gente não quer estimular o desenvolvimento de um grande número de folículos? Porque senão a paciente teria um risco grande de ter uma grande multiparidade com todas as complicações associadas. Como que a gente vai fazer para induzir ovulação? Vamos lançar mão de medicações, que pode ser o citrato de clomifeno ou as gonadotrofinas.
O citrato de clomifeno é um agente não esteroide, que tem uma molécula parecida com o estrogênio, mas que se liga no receptor de estrogênio e fica ligado no receptor por um período longo. E ele tem uma ação fraca estrogênica. Ao ficar ligado no receptor por um período longo, o hipotálamo e a hipófise entendem como estando a paciente com uma deficiência de estrogênio. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer uma liberação endógena de gonadotrofinas. Como que a gente usa o clomifeno? A gente usa por 5 dias, iniciando do 3º ao 5º dia do ciclo. Acredita-se que por volta do 14º dia, ou seja, 7 dias após o uso do clomifeno, a paciente deva estar ovulando. Se ela engravidar, a nidação ocorre por volta do 21º, 22º dia. E se depois de 28 dias ela não menstruar, ela pode fazer um beta-HCG para ver se ocorreu a gestação. Não é obrigatória a realização de monitorização com ultrassom quando a paciente está realizando a indução com citrato de clomifeno. Apesar de que, se possível, devemos realizar a monitorização. As gonadotrofinas, principalmente o FSH, já são mais potentes do que o citrato de clomifeno. Nós temos as naturais e nós temos as que são purificadas da urina de mulher menopausada. Só que quando a gente usa a gonadotrofina, obrigatoriamente, a gente deve realizar a monitorização desse ciclo utilizando a ultrassonografia. E é importante também a gente saber que existem alguns esquemas combinados, onde a gente associa ao citrato de clomifeno a gonadotrofina. Associando a gonadotrofina, lembrar que precisamos realizar a monitorização com ultrassom. Quando a gente tem já folículo em torno de 18 milímetros, a gente indica a utilização do HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, que tem uma estrutura semelhante ao do LH. Então, imita o pico do LH, o pico ovulatório do LH. E, aproximadamente 40 horas após, acontece a ovulação. Então, a gente programa para aproximadamente 40 horas após a administração do HCG, a realização da inseminação intrauterina. Então, nesse dia, a paciente comparece ao serviço, acompanhada do esposo ou do parceiro, ele vai coletar o sêmen e o sêmen vai ser preparado. E quando a gente faz o uso da gonadotrofina, da mesma forma, a gente faz o acompanhamento com ultrassom. Se tiver o desenvolvimento de 1 ou 2 folículos de 18 milímetros ou mais, a gente indica o HCG e aproximadamente 40 horas após faz a inseminação. Mas e se a paciente tiver o crescimento de vários folículos e a gente tiver 3 ou mais folículos com mais de 18 milímetros? O ideal é suspender o ciclo, orientar o casal a não manter relação ou ter relação com preservativo para evitar a ocorrência de uma grande multiparidade. Em alguns casos selecionados, poderia-se pensar em captar esses óvulos e realizar a fertilização. Mas o ideal é suspender o ciclo e depois rediscutir a melhor conduta. Aqui, só para mostrar uma das técnicas de capacitar o sêmen. Então, pega a amostra seminal, centrifuga num gradiente de concentração e depois se pega o pellet, ressuspende o pellet, então reanalisa como que está a amostra seminal e a amostra preparada vai ser colocada aqui no fundinho do útero para que então possa ocorrer a gestação. Quantas tentativas de inseminação intrauterina? Então, considerando que a chance de gestação por procedimento
é de aproximadamente 15% em mulheres com menos de 40 anos de idade. Estima-se que o número médio ideal de tentativas seria entre 3 a 4 tentativas, quando a gente teria uma taxa de sucesso de aproximadamente 30%. Agora, em relação à fertilização in vitro, o que é importante a gente resumir, né? O que é fertilização in vitro clássica? É um procedimento no qual a gente vai colocar numa plaquinha, numa microgota com meio de cultivo próprio, o óvulo envolvido pelas células do cúmulos em contato com os espermatozoides capacitados, para que então in vitro, no laboratório, dentro da incubadora, possa ocorrer a formação de embriões. Quando que a gente indica a fertilização in vitro clássica? Quando existe um fator masculino no qual a gente recupere entre 2 e 5 milhões de espermatozoides progressivos. Quando existe obstrução tubária bilateral. Nos casos de endometriose moderada ou avançada, em que a mulher é infértil e não tem indicação de procedimento cirúrgico, ou não quer ser submetida a procedimento cirúrgico, ou foi e ainda assim não engravidou. Nos casos de infertilidade sem causa aparente, especialmente quando a gente tem uma duração maior da infertilidade, ou se a mulher já tem idade avançada. E nas situações em que havia, inclusive, indicação de inseminação, o casal tentou e houve falha de sucesso da inseminação intrauterina. Então, nessas situações, está bem indicada a fertilização in vitro clássica. Como que a gente faz a fertilização in vitro clássica? Então, é necessário, obrigatoriamente, algum preparo, utilizar medicamentos antes do procedimento? Na realidade, não é obrigatória a realização de medicações antes. A paciente pode ou não iniciar o tratamento, tendo usado previamente um contraceptivo oral combinado para programar o dia de início do procedimento. É importante que essa paciente seja bem orientada. No nosso serviço, a gente marca uma consulta lá no laboratório de GO, que vocês vão conhecer quando a gente tiver a nossa discussão semanal. Nessa consulta agendada no ciclo menstrual, que antecede em 1 mês, pelo menos, o início do tratamento, a paciente vai ser avaliada e vai receber as orientações relativas ao início do tratamento. Existe um esquema no qual a gente vai utilizar por via subcutânea uma medicação que é um análogo do GNRH de uso diário, iniciado cerca de 1 semana a 10 dias antes do dia previsto de início do tratamento. Esse esquema serve para que a gente promova uma dessensibilização hipofisária e a paciente, no início do tratamento, já esteja com a hipófise dessensibilizada. Então, esse é um esquema possível, mas que atualmente tem sido pouco utilizado e, no momento, a gente tem utilizado mais os antagonistas do GNRH depois que já iniciou-se o tratamento. Aí, no dia do primeiro ultrassom, se a paciente não tem nenhum folículo acima de 10 milímetros, é avaliada a melhor dose e iniciado diariamente a gonadotrofina na dose de 150 a 300 unidades por dia. Aproximadamente 5 a 6 dias depois que a paciente está em uso das gonadotrofinas, se faz um novo ultrassom para medir, contar os folículos, avaliar o endométrio e, a partir daí, o segmento é mais frequente, com exames diários ou em dias alternados. Quando nós temos 2 folículos ou mais com 18 milímetros, já pode ser indicado o uso do HCG. Como nessa situação a gente quer aspirar os óvulos antes da ocorrência da ovulação, cerca de 34 a 36 horas após o uso do HCG, a paciente comparece com o esposo no serviço, em jejum,
para ser submetida à captação dos óvulos. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, um dos aparelhos de ultrassons que pode ser utilizado para fazer a monitorização do crescimento dos folículos aqui representados. Então, a captação de óvulos, ela vai ser realizada por meio da ultrassonografia. O ultrassom, ele vai, deixa eu mostrar a imagem para vocês. Então, aqui para vocês verem um ovário estimulado, aqui um folículo maior, aqui folículos menores. Aqui uma bomba de aspiração, que é utilizada para a gente conseguir manter uma pressão mantida de aspiração, que permite a gente aspirar o líquido sem que a velocidade com que aquele óvulo venha no sistema seja grande, porque senão ele pode estourar. Aqui a agulha que a gente utiliza para aspiração, ela fica acoplada a um tubo estéreo, que por sua vez está acoplado a essa bomba de aspiração. Aqui em maior aumento, então, um transdutor de ultrassom, um preservativo estéreo, um guia metálico, uma agulha que a gente vai passar aqui por dentro desse guia e como a agulha fica acoplada ao sistema de aspiração. Aqui uma visão mais de perto da bomba de aspiração e aqui a agulha passando por dentro daquele guia metálico. A gente visualiza o folículo e coloca a agulha dentro do folículo. Então, aqui a imagem de novo do folículo. A agulha vai entrar aqui, vai aspirar o líquido, a gente vai ver esse folículo murchando. E aí, ele estando todinho murcho, a gente introduz a agulha no outro folículo até encher o volume do tubo. Então, a gente vai fazendo todo esse procedimento e esvaziando todos os folículos que são acessíveis pela via transvaginal. Esse líquido, então, ele é passado pela janelinha aqui para ser avaliado em uma lupa, quando, então, a bióloga vai avaliar e vai ver se desse líquido veio nele um óvulo envolto pelas células do cúmulos. Então, é assim que o óvulo ele é aspirado. Esse óvulo, para estar maduro, ele precisa ter extruído o primeiro corpúsculo polar e quando ele está envolto pelas células do cúmulo, a gente não sabe. Então, esses óvulos são colocados em microgotas e são, então, levados para a incubadora. Nesse mesmo dia, o esposo vai coletar o sêmen e esse sêmen vai ser submetido, então, ao processo de capacitação, seja pelo método de Sumimap, seja pelo método do gradiente de Percol. Esse sêmen, então, capacitado, vai ser conservado também em incubadora até o momento, então, de inseminar aqueles óvulos. Esse sêmen vai ser analisado por uma outra bióloga, vai ser contado, vai ser analisado a sua morfologia, a sua motilidade e ele, então, vai ser preparado por uma daquelas duas técnicas, conforme a gente comentou. Tá? Esses óvulos, eles vão ficar uma média de 2 a 5 horas na incubadora, após o que, então, eles vão ser colocados em contato com os espermatozoides após a capacitação. Para cada óvulo, a gente coloca num pocinho de cerca de 100 microlitros, com 50 a 100 mil espermatozoides capacitados. Volta para a incubadora e depois de 16 a 18 horas na incubadora, é avaliada se ocorreu a fertilização. A gente vai ter uma imagem aqui para mostrar para vocês como que então é vista a fertilização. Aqui só para vocês terem ideia, é uma incubadora vertical. Em cada janelinha dessas, a gente coloca a plaquinha de uma paciente. Então, aqui, como a gente avalia se ocorreu a fertilização? Limpa o óvulo, tira aquelas células de volta e a visualização de 2 pronúcleos e 2 corpúsculos polares indica uma fertilização normal.
Aí, esse óvulo fertilizado é colocado de volta na incubadora e a gente reavalia depois no segundo e no terceiro dia de desenvolvimento. Aqui a gente vê um embrião com morfologia excelente no segundo dia de desenvolvimento, com 4 células simétricas, sem fragmentação, e aqui um embrião de excelente qualidade morfológica no terceiro dia, com 8 células simétricas, sem fragmentação. E essa imagem aqui é de um blastocisto, só para vocês terem ideia como que é um blastocisto humano formado in vitro. E aqui é um blastocisto que sofreu o processo de Hatching, ele já escapou da zona pelúcida. E aí, então, a gente realiza a transferência embrionária, que pode ser de embriões no segundo dia, no terceiro dia ou no quinto dia de desenvolvimento. Como que a gente faz a transferência? Aqui é a bexiga, a gente pede para a paciente comparecer com a bexiga cheia, isso ajuda a retificar o útero e cria uma janela acústica para a gente conseguir realizar a transferência guiada pelo ultrassom. Aqui, mais em branco, a gente visualiza o catéter. O catéter foi colocado aqui no orifício interno do colo e por dentro desse catéter vem um mais fininho, contendo os embriões que são depositados a 1 centímetro, 1,5 centímetros do fundo uterino. Depois, então, da transferência embrionária, geralmente iniciando no dia da captação dos óvulos, a gente prescreve progesterona natural, 600 miligramas dia, para a paciente poder usar diariamente, até, se tiver dado certo a gestação, por volta da 8ª semana de gestação. Quando existe embriões remanescentes que não foram transferidos, esses embriões, então, devem ser congelados. E a injeção intracitoplasmática de espermatozoide? Qual que é a diferença, qual que é a definição, né? Do ponto de vista de induzir a ovulação, realizar a captação, para a paciente não muda nada. É igual como se a gente estivesse realizando um ciclo de fertilização in vitro clássica. Mas quando então que a gente deve indicar a micromanipulação? Quando a gente tem um fator masculino severo, menos de 2 milhões de espermatozoides progressivos recuperados, ou quando a paciente foi submetida a uma fertilização in vitro clássica e não houve fertilização ou houve uma baixíssima taxa de fertilização. Para realizar a micromanipulação, a gente precisa de um microscópio acoplado a um sistema de micromanipulação. E aqui a gente vê 2 joysticks que permitem, de uma forma bastante detalhada, bastante minuciosa, mobilizar a placa contendo os óvulos e espermatozoide. Então, numa microgotinha, a gente pega uma agulha, imobiliza o espermatozoide, aspira o espermatozoide aqui pela cauda. Com uma pipeta de Holding, a gente aspira o óvulo, perfura o óvulo com essa pipeta contendo um espermatozoide e introduz esse espermatozoide no citoplasma do óvulo, após o que a gente retira a pipeta. Então, isso que é o procedimento de micromanipulação ou de ICSI. Depois de 16 a 18 horas que foi realizada a ICSI, a gente avalia se houve a fertilização e, da mesma forma como na FIV, avalia o desenvolvimento no segundo dia, se a transferência não foi feita no segundo dia, no terceiro dia e, em algumas situações, deixa até o estágio de blastocisto. Qual que é a taxa de sucesso esperada? Para pacientes com reserva ovariana preservada e menos de 40 anos de idade, a gente tem uma taxa de sucesso de cerca de 35% a 40% por ciclo de transferência, mas que culmina com uma chance de nascido vivo
de aproximadamente 25% por ciclo. A taxa de sucesso da ICSI é semelhante à da FIV, ou seja, a ICSI não é superior à FIV do ponto de vista de eficácia. O que muda é que podem haver aí critérios de indicação diferentes. Então, eu acho que de maneira assim, bastante resumida, eu procurei abordar os pontos mais importantes desses 3 procedimentos de reprodução assistida, os aspectos mais gerais que merecem ser de conhecimento do generalista, e eu vou ficar à disposição para esclarecer dúvidas, né, e discutir outros temas mais específicos se realmente isso for uma demanda de vocês. Tá? Então, mais uma vez, eu deixo o meu e-mail e fico à disposição para estar discutindo o assunto. Obrigada pela atenção.